Pessoal, vou mostrar para vocês como fazer um teste não paramétrico para duas amostras independentes. Então nós temos aqui dois tratamentos, o tratamento A e o tratamento B. Nós temos a resposta dos indivíduos que receberam o tratamento A, a resposta dos indivíduos que receberam o tratamento B. Esse conjunto de dados, ele não tem distribuição simétrica. Então fiz aqui um gráfico de caixa para mostrar para vocês que a distribuição do conjunto de dados ele é assimétrica à direita. O dado ele não tem, então, distribuição normal. Então nós não podemos aplicar um teste T para duas amostras independentes, porque esse teste T para duas amostras independentes, ele pressupõe normalidade. Então nós vamos aplicar um teste não paramétrico para duas amostras independentes. Eu deixei aqui as informações que nós precisamos, né, as fórmulas para a gente aplicar o teste. E então nós vamos proceder com os cálculos para esse teste. O que nós vamos verificar? Se há diferença entre a resposta dos indivíduos que receberam o tratamento A em relação à resposta dos indivíduos que receberam o tratamento B. Ou, alternativamente, que as respostas dos indivíduos que receberam os dois tratamentos são iguais. Então nós temos a hipótese H0, a hipótese H1. Aqui são fórmulas que nós precisamos para calcular a estatística do teste. Então nós vamos iniciar os cálculos da seguinte forma. Esse teste, ele nos diz que nós devemos ordenar as observações coletadas da menor para maior. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar esse conjunto de dados, vou aqui em dados, ordenar, vou ordenar, em vez de ordenar por tratamento, eu vou ordenar pela resposta, pela variável y do menor para o maior. Ok. Agora a gente vai colocar a ordem. O primeiro é o 1, a ordem 1, menor valor. O segundo é 2, 1,60 é 3, 1,80 é 4, 1,85 é 5, 1,90 é 6, 2,60 vai receber 7. Depois nós temos 3 e 3. Então, seria, se não tivesse empate, 8 e 9. Como houve empate, o que o teste nos diz? Que a gente deve atribuir a média das ordens se não tivesse empate. Então, a média entre 8 e 9 é 8,5. Então, aqui vai ser 8,5. Esse aqui também vai ser 8,5. Então, esse aqui seria o 10. O 8 e o 9 já foi. Esse seria o 10. Esse seria o 11. Esse aqui vai ser o 12. O 13. 14 e o 15. Bom, o teste diz para a gente fazer a soma das ordens. Então eu vou somar, igual, somar, vou somar as ordens, somei todas elas, a gente tem, e vou somar a ordem do A e a ordem do B. Bom, para facilitar a soma da ordem do A, eu vou novamente selecionar os dados, vou vir aqui em ordenar, agora eu vou voltar a ordem para o tratamento. Então, porque isso vai facilitar a soma do ranking do A e a soma do ranking do B. Então, a soma, agora eu vou somar tudo que é A. Então, esse primeiro conjunto aqui é A. O do B nós podemos fazer por diferença, porque a soma total menos o valor do ranking do A vai dar o ranking do B. Então, eu tenho um ranking de A de 57,5, o ranking de B de 62,5. Muito bem. Bom, para a gente chegar no valor de Z calculado, para a gente comparar com Z tabelado, nós vamos ter que proceder a alguns cálculos intermediários aqui. O primeiro é calcular o UA. Bem simples, porque ele só depende do número de observações que nós temos em cada um dos tratamentos e do ranking de B que nós já calculamos.
Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Ele é NA vezes NB. O que é NA? NA é o número de observações do tratamento A. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NB é o quê? O número de observações de tratamento B. Nós temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Bom, então vamos continuar. Mais. Aí ele fala para a gente fazer NB vezes, parênteses de novo, vezes NB mais 1, vou fechar parênteses aqui e fechar de novo, seguindo a fórmula aí, vou dividir por 2 e vou subtrair o ranking de B. Então, o A deu 29,5. Vamos fazer o mesmo procedimento para o B. Então, igual NA vezes NB mais, abrir parênteses aqui, NA vezes, abre novo parênteses, NA mais 1, fecho esse parênteses, fecho o próximo, vou dividir por 2 e vou subtrair o ranking de A. Então dá 26, o B vai dar 26,5. Eu vou calcular o W. O que é o W? O W é o mínimo entre o A e o B. Então, selecionei o mínimo entre os dois. O mínimo é 26,5. Vou calcular o μ, que é a média dessas observações aqui. Então, nós vamos calcular aqui que ele é igual a NA vezes NB. Tem que colocar um parênteses antes aqui e um depois, que nós vamos dividir isso por 2. Tá? É o valor de μ. Vou calcular o sigma U, que é a variância. Ele é igual a raiz quadrada. Raiz quadrada de quê? De NA vezes NB vezes, vou abrir parênteses de novo, NA mais NB mais 1, vou fechar o parênteses aqui, vou fechar o parênteses para dividir tudo por 12, e ainda vou colocar um parênteses inicial aqui, ó, e um lá no final, para que o 12 entre na raiz também, para o cálculo ficar certo. Então, nós estamos fazendo NA vezes NB vezes NA mais NB mais 1, esse resultado aqui dividido por 2, e tudo na raiz. Então, eu tenho um valor de 8,64. O ZU, que é o valor calculado do teste, é igual ao mínimo, tá? O mínimo, que é o 26, né? Que é o que nós temos aqui, que é o valor de W, o mínimo, menos a média. Então, tem que colocar aqui agora um parênteses antes e um parênteses depois, dividido pela variância. Então, dá menos 17. Quer dizer, menos 0,017. E o valor de tabelado que nós vamos comparar com isso, com esse valor calculado, esse valor calculado aqui, a gente já vou tirar o sinal dele, porque ele nos interessa. Sempre o valor calculado a gente olha sem o sinal. Tá? E o valor tabelado é uma distribuição normal, é o INV
inv.normp. O inv.normp só depende da probabilidade. Então, como a gente fazer um teste com 95% de certeza, nós vamos então calcular esse valor como sendo 0,05, é alfa dividido por 2, certo? Que dá um valor negativo de 1,96. Vou tirar o sinal também, que o Excel, na distribuição normal, ele dá sempre o lado negativo, para a gente ter o valor positivo. A conclusão, nós vamos comparar o valor calculado pelo teste, que é 0,17, com o valor tabelado, que é 1,96, valor calculado, tá? É menor do que o valor tabelado, nós não rejeitamos a hipótese H0. Ou seja, não há diferença entre a resposta dos indivíduos que receberam o tratamento A em relação aos indivíduos que receberam o tratamento B. Bom, essa é a forma que o software de análise estatística resolve esse teste, calculando esse parâmetro ZU. Nós podemos também, comparar os dois valores que nós temos, os dois rankings que nós temos, o ranking de A e o ranking de B, com a tabela do teste. Então, eu deixei uma parte da tabela do teste aqui, que é o teste de sinal, e nós vamos, como é que nós vamos olhar nessa tabela? Nós temos, primeiro nós olhamos aqui o nosso alfa, que é o 0,05, que nós estamos calculando com nível de probabilidade de 95%, certo? Eu olho aqui, o N1 é 7, o N2 é 8, então 7 e 8 eu vou posicionar aqui novamente. Esse é o intervalo que nos interessa. Como é que nós olhamos na tabela? A decisão é, nós vamos rejeitar H0 se a soma dos postos de alguma das amostras estiver fora do intervalo. O que nós temos? O que é a nossa soma de postos? É 57,5 e 62,5. Nenhuma das duas está fora do intervalo. O nosso intervalo é de 38 a 74. Então, qual que é a conclusão? Como as somas não estão fora do intervalo, mesma conclusão que nós tiramos utilizando o valor de Z. Não rejeita a hipótese H0. Ou seja, não há diferença entre o tratamento A e o tratamento B na resposta dos indivíduos. As duas fórmulas de conclusão são corretas. Você pode utilizar tanto a tabela, como utilizar o cálculo do valor de Z. Em geral, os programas de análise estatística utilizam o cálculo do Z, portanto eu mostrei para vocês como fazer dessa forma. Mas mais simples é utilizar diretamente a tabela, porque você não precisa passar pelas etapas de calcular o U, o A, o B, nenhuma desses valores. A gente compara diretamente o ranking que nós temos, os dois rankings que nós calculamos, com o valor de tabela. É mais simples de fazer o teste dessa fórmula no Excel.